Vamos começar aqui sabendo o seguinte, vamos surfar aí na nossa apresentação e deixar eu saber uma coisa de vocês. Na ocasião da Maria Rita, por exemplo, quando a Maria Rita se lançou, tinha todo aquele dilema, ela até segurou, né, pensou muito antes de se lançar na carreira artística e tal, mas aí ela foi lá, se lançou e a crítica foi pra cima. Avalanche de comparações, né, o que ela, imagino, já tivesse preparada e esperando aquilo lá, mas o trabalho foi fulminado aí pela crítica que não cansava de comparar com a mãe, Elis Regina, e críticas negativas e tal, né? Agora, algo do tipo já passou pela carreira de vocês? Já chegou a incomodar de alguma forma esse tipo de comparação com os pais, já que vocês são filhos de 3 grandes, célebres nomes da música brasileira? Eu vou começar dizendo o seguinte, acho que cada um tem uma história, tem uma experiência com relação a isso. A minha, Edgar, assim, por exemplo, quando eu comecei a aparecer, lá por 93, 94, assim, com Flor do Futuro, com a MTV, sim, com o surgimento da MTV e tal, poucas pessoas sabiam quem era o Wilson Simonal da nossa geração. Muitas pessoas vieram a conhecer o Wilson Simonal através de mim, porque tinham citações, esse cara é filho o pai dele é um cantor e tal, que foi famoso e tal, mas muitas pessoas da nossa geração nem sabiam quem era o Wilson Simonal. Então eu acho gozado quando as pessoas falam, é mole cantar Simonal e tal, não sei o quê, mó moleza e tal. Mostra um desconhecimento total da história, né, do que foi a história do Simonal, que foi uma história que foi resgatada há muito pouco tempo. Sim. Há muito pouco tempo. É claro que eu, meu irmão e tantas outras pessoas temos uma influência grande com relação a esse resgate, mas foi muito difícil, ao contrário, foi uma prova de coragem. E essa falta de conhecimento te protegeu, então? De alguma forma? Não sei se me protegeu. Eu acho que assim, as duas coisas. Eu acho que é difícil a gente fazer um julgamento claro disso, assim, porque me protegeu, acho que para uma nova geração, mas ao mesmo tempo talvez tenha atrasado muito a minha carreira em Sim. muitos aspectos, né? Tive uma dificuldade enorme em conseguir uma gravação, gravar um disco, mas aí tive que falei, vambora, esse é meu caminho, eu tenho que perseverar para conseguir o meu objetivo, né? E aí, então, quando eu canto Simonal hoje em dia, eu canto com uma tranquilidade muito grande, porque eu tenho, sei lá, antes de cantar Simonal, eu tenho 20 anos de carreira, né? Com as minhas coisas, com as minhas músicas. Então, quando eu canto Simonal, é um momento de celebrar realmente, é um momento de festejar. Tanto que eu demorei, né? Eu e o Max fomos fazer o baile do Simonal em 2010. Quer dizer, a gente já estava na estrada aí há muito tempo. Há bastante tempo. E você, Jair? Olha, eu na verdade tenho uma tranquilidade porque eu sou o homem referência. E eu digo assim, eu sou um homem referência porque eu sou filho de Jair Rodrigues, eu sou o Jairzinho do Balão Mágico, eu sou o marido da Tânia Calil, e irmão da Luciana Mello, e agora sou pai... Às vezes somos nós. Né? Às vezes me confundem com o Simoninho, e agora sou pai da Isabela e da Laura, dos Grandes Pequeninos. Então, bicho, pra mim... Você vive numa crise de identidade? Não, muito pelo contrário, eu levo isso na leveza, porque senão eu ia viver na terapia. Eu ia ter que sair da terapia para vir aqui para Jovem Pan. Então, para mim, assim, eu sou o homem referência, está tudo certo. Então, e obviamente, tirando a brincadeira, eu acho que no nosso caso aqui, né, a gente fazendo esse show, homenageando Jair Rodrigues, Tim Maia e Wilson Simonal, são 3 grandes nomes, né, e somos filhos, convivemos também com eles, não só na parte profissional, muito mais na parte pessoal, familiar. Claro. Então a gente tem esse convívio, a gente tem esse carinho, né? A gente tem esse respeito não só pela obra, mas pela vida dos 3. Então é muito interessante fazer isso. E a gente tem nossas carreiras, né? Então é muito bacana. E pra você, Léo, como é que foi? Como é que você vive essa experiência? Cara, eu vou dizer sinceramente, eu sou filho de um entregador de marmita chamado Sebastião Rodrigues Maia, que me ensinou aos 7 anos de idade que para eu aprender a tocar eu tinha que varrer o chão, porque era a minha primeira aula de música, tinha que ser de humildade. Se eu quisesse realmente, eu tinha que começar, enfim, varrendo o chão. E eu achei aquilo tranquilo, fui lá e varri na moral. Então, representar meu pai é continuar contando, não só essa história, como outras que eu conto, que o Jair conta, o Simon conta, histórias da gente. A gente está, com todo respeito, mas a gente está falando do pai da gente, a gente está falando da música da casa da gente. Tudo que aconteceu musicalmente que o Brasil celebra aconteceu dentro da casa da gente.
Então a gente respeitosamente, maravilhosamente e orgulhosamente apresenta e é a história da nossa vida, né, cara? Essa é a realidade, né? Sim, sim. Aliás, a relação que os pais de vocês tiveram sempre também foi muito próxima. E vocês mantiveram isso, inclusive morando muito próximo. Vocês estavam falando aí que são vizinhos e, no final das contas, acabam fazendo muitas coisas. Acho que os filhos de vocês também estudam em escolas. Ou... Eu e o Simoninha somos sócios, né? Além da produtora, há 20 né? anos, Então... vocês mantêm essa mesma relação? Vocês comparam a relação que vocês têm hoje com a dos pais de vocês também? Ou não? Não sei, eles foram muito amigos, né? Isso é uma coisa muito legal, assim. Esses 3 pais aqui foram super amigos e tal. Até, de certa forma, né? A história da Jovem Pan, a história da TV Record, a antiga TV Record, né? Uhum. Todos participaram ativamente dessa história, que foi muito bacana. Eu acho que pra gente é um orgulho, a gente se identifica desde cedo, não só a gente, outros filhos de artistas, porque a gente tivemos uma vida, hoje em dia é mais fácil talvez, mas naquela época era mais difícil, uma vida diferente, assim, vamos dizer assim, no sentido de estar na estrada desde cedo, de subir para lá, bom, Jair, uma carreira precoce, né, com 10 anos, já era uma estrela da televisão, então a gente tem uma identificação, não só com esses pais que por acaso são artistas, com outros artistas também, com outros filhos. Isso eu acho que é natural, a gente acaba criando uma identidade, eu acho que por afinidade.